Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Marina Faraco e na aula de hoje nós vamos estudar um tema muito cobrado nas provas, que é o direito da nacionalidade, artigo 12 da Constituição, regulado no artigo 12 da Constituição Federal. É um tema que vem sendo muito cobrado, então é muito importante que, além de assistir a nossa aula, é claro, você também faça a leitura atenta do artigo 12, todos os seus incisos e parágrafos, mas a gente vai analisar cada uma dessas regrinhas aqui juntos. Bom, vamos começar com um conceito. O que é a nacionalidade? A nacionalidade é o vínculo político-jurídico que une o cidadão com o Estado. E desse vínculo vão nascer direitos e obrigações. Esse vínculo da nacionalidade, ele pode surgir essencialmente de duas formas, ou de forma originária ou de forma derivada. O vínculo da nacionalidade que surge de forma originária é aquele que surge com o nascimento. Então, de forma originária, a pessoa já nasce com aquela nacionalidade. Então, com o nascimento, ela já adquire o vínculo entre ela e o Estado, vínculo esse do qual vão surgir direitos e obrigações. Agora, a nacionalidade também pode existir, pode surgir a partir de um vínculo derivado. No caso do vínculo derivado, a pessoa não nasce com aquela nacionalidade, ela não nasce com um vínculo com o Estado, mas esse vínculo vai ser adquirido de forma derivada ou secundária por meio dos processos de naturalização, desde que a Constituição do Estado assim preveja e seguindo as regras, que o próprio Estado estabelecer para isso. Então, a nacionalidade, como a gente viu, é o vínculo político, jurídico, entre o cidadão e o Estado. Desse vínculo surgem direitos e obrigações e, além disso, o vínculo pode se estabelecer de maneira originária, com o nascimento, ou derivada a partir dos processos de naturalização. Muito bem, como é que a nossa Constituição abordou o tema da nacionalidade? Esses vínculos originário e derivado, eles podem ser adotados pelo Estado de maneira unívoca, ou seja, um Estado adota só o vínculo da nacionalidade originária ou só o vínculo da nacionalidade derivada. No caso da Constituição de 88, o artigo 12, ele admite a naturalização. Então, existem casos de brasileiros natos, que são aqueles que já nascem com o vínculo da nacionalidade brasileira e, portanto, adquirem a nacionalidade de forma originária com o nascimento, e a Constituição também admite a possibilidade de naturalização aos estrangeiros. Então, nesse caso, a pessoa não nasceu brasileira, mas a partir do processo de naturalização ela vai adquirir esse vínculo de forma derivada. O vínculo originário, de acordo com a doutrina, ele pode se estabelecer a partir de dois diferentes critérios. A partir do critério do ius solis e a partir do critério do ius sanguinis. Pelo critério do ius solis, que em latim significa direito do solo, a nacionalidade originária ela se estabelece a partir do nascimento da pessoa no território do Estado, como o próprio nome sugere. Então, ius solis, a pessoa que nasce no solo, no território daquele Estado, já nasce com o vínculo da nacionalidade originária. Agora, no ius sanguinis, diferentemente, a pessoa não nasceu no território do Estado, mas, apesar disso, ela vai ter direito à nacionalidade originária, portanto, ela vai ser brasileiro nato, a partir da filiação hereditária, ou seja, da ascendência hereditária daquela pessoa. O pai ou a mãe são brasileiros e, pelo direito do sangue, que é a tradução do latim dessa expressão, ius sanguinis, a pessoa terá o direito à nacionalidade brasileira também de forma nata. Então, apesar de não ter nascido no território brasileiro, vai ser considerado brasileiro nato, não pelo critério do solo, mas pelo critério da ascendência hereditária, pelo critério do ius sanguinis. A Constituição brasileira, como a gente falou, adotou esses dois critérios para o estabelecimento da nacionalidade originária, tanto o ius solis quanto o ius sanguinis. E o artigo 12 da Constituição prevê exatamente isso. Então, diz lá, a Constituição brasileira, no seu artigo 12, inciso 1, a linha A, que são brasileiros natos. Portanto, estamos falando do vínculo originário da nacionalidade a partir, então, do nascimento no solo, no território brasileiro. Primeira hipótese de nacionalidade nata
pelo critério do nascimento no solo. Todas as pessoas que nasceram no território da República Federativa do Brasil. Nasceu no território brasileiro, é brasileiro nato, mesmo que os pais sejam estrangeiros. Só existe uma ressalva no texto constitucional a esta hipótese, que é o caso dos pais estrangeiros que só estão no território brasileiro prestando um serviço ao seu país de origem. Nesse caso, embora tenha nascido no território brasileiro, a pessoa não terá o vínculo originário de nacionalidade. Então é só guardar assim: quem é brasileiro nato? Primeira hipótese, quem nascer no território brasileiro, ainda que o pai ou a mãe não sejam brasileiros. Nasceu no território brasileiro, será brasileiro nato. Salvo, só tem uma exceção, no caso de filhos de estrangeiros cujos pais estejam no território nacional a serviço do seu país de origem. Exemplo, né, casos de filhos de diplomatas, de embaixadores, que só estão no Brasil porque estão prestando um serviço ao seu país de origem. Então, nesse caso, não será brasileiro nato, essa é a única exceção. A segunda hipótese de estabelecimento originário da nacionalidade pelo nascimento, do ius sanguinis, a segunda hipótese está na linha B do inciso 1 do artigo 12 da Constituição, que diz que são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, então não nasceu no território brasileiro, mas o pai ou a mãe são brasileiros, desde que qualquer deles, o pai ou a mãe brasileiro, estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Então essa é a segunda hipótese de estabelecimento do vínculo originário, da nacionalidade nata. A pessoa não nasceu no território brasileiro, ela nasce no estrangeiro, só que ela é filha de pai ou mãe brasileiros e o pai ou a mãe que sejam brasileiros estão no exterior a serviço do Brasil. É a hipótese, por exemplo, de filhos de embaixadores, de diplomatas brasileiros que só estão no exterior a serviço do Brasil. Então, nesse caso, a pessoa nasce no exterior, mas ela é filha de pai ou de mãe brasileiros, os pais estão a serviço do Brasil, ela será brasileira nata. E se os pais não estiverem no exterior a serviço do Brasil? Também será brasileiro nato, desde que, diz a Constituição na linha C do artigo 12, inciso 1, desde que seja registrado em repartição brasileira competente lá no exterior, né? Ou se acabar não sendo registrado lá no exterior, tem que vir morar no Brasil, residir na República Federativa do Brasil e optar pela nacionalidade brasileira. Em qualquer tempo, só que é depois de atingida a maioridade nesse caso. Então veja, a Constituição, no fim das contas, ela prevê 3 hipóteses de estabelecimento da nacionalidade originária. Primeira hipótese, solo. Nasceu no território brasileiro, brasileiro nato, independente de quem seja o pai ou a mãe, salvo se os pais estrangeiros estejam a serviço do seu país de origem no território brasileiro. Segunda hipótese, nasceu no exterior, pai ou mãe brasileiros a serviço do Brasil, brasileiro nato. Terceira e última hipótese de nacionalidade nata, nasceu no exterior, pai ou mãe brasileira, não estão a serviço do país, do Brasil, mas foi registrado lá em repartição competente no exterior, já é brasileiro nato. Se não registrar em repartição brasileira competente, também será brasileiro nato se voltar a residir no Brasil e depois da maioridade optar pela nacionalidade brasileira. A lei da migração, que regula esses aspectos de nacionalidade, inclusive ela fala de uma ação de opção de nacionalidade. Então, nesse caso, a pessoa que vem morar no Brasil, depois da maioridade, ela tem que entrar com essa ação e optar pela nacionalidade brasileira. Se ela fizer isso, será brasileiro nato. Muito bem. Além da nacionalidade nata, a Constituição, como nós falamos, prevê a hipótese do estabelecimento derivado ou secundário da nacionalidade por meio dos processos de naturalização. Isso está previsto no artigo 12, inciso 2º da nossa Constituição, nas linhas A e B. A linha A diz o seguinte: são brasileiros naturalizados, portanto, hipótese de estabelecimento da nacionalidade derivada ou secundária por meio do processo de naturalização. Primeira hipótese é a naturalização ordinária, é o procedimento comum, ordinário, de naturalização, que se dá, segundo a Constituição,
para qualquer estrangeiro que tenha requerido na forma da lei. E a Constituição diz mais. Então, nesse caso, qualquer estrangeiro pode requerer na forma da lei a nacionalidade brasileira e a Constituição só faz uma exigência. As demais estarão aonde? Na lei. Qual é a exigência que a Constituição faz? Para os estrangeiros de origem de país de língua portuguesa, só será exigido o quê? Residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Então, veja só, esse primeiro caso de naturalização, que a doutrina chama de naturalização ordinária, é a hipótese em que qualquer estrangeiro pode requerer a nacionalidade brasileira e se transformar em brasileiro, adquirindo, portanto, o vínculo derivado da nacionalidade. Qualquer estrangeiro pode fazer isso. Ah, mas quais são os requisitos para que uma pessoa possa se naturalizar brasileira? Eles estão previstos na lei, lei da migração. Não estão na Constituição, estão na lei. Aliás, a própria Constituição pede que seja feita uma lei regulando esse procedimento de naturalização. Então, os requisitos, os prazos, tudo isso vai estar previsto aonde? Na lei. A única exigência que a própria Constituição acabou fazendo, criando, na verdade, um benefício, é a seguinte: se um estrangeiro for de origem de país de língua portuguesa, nesse caso, só vai poder a lei exigir dele o quê? A residência ininterrupta por 1 ano e idoneidade moral. Aí, se for estrangeiro de outra língua, prazos da lei. A lei, aliás, prevê o quê? Um prazo de mínimo 4 anos de residência ininterrupta no país, que é exatamente a Lei 13.445 de 2017, que é o Estatuto, que é a Lei da Migração, perdão. Então, nesse caso da naturalização ordinária, é a hipótese em que qualquer estrangeiro pode requerer a nacionalidade brasileira, atendendo aos requisitos da lei. Se for de língua portuguesa, aí o único requisito que a lei vai poder exigir é o quê? Idoneidade moral e residência permanente no país por 1 ano ininterrupto. É importante entender, compreender essa regra para não confundir com a outra hipótese de naturalização, que está prevista na linha B desse mesmo artigo, que é a chamada naturalização extraordinária. É outra hipótese. Veja o que a Constituição diz a esse respeito. Ela diz: são brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade que residam na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e que não tenham condenação penal desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Esta é outra hipótese. Esse é outro caso de naturalização. É a chamada naturalização extraordinária. Como que se dá a naturalização nesse caso? O estrangeiro mora aqui há mais de 15 anos ininterruptos. Então, a lei já considera, a Constituição já considera que ele tem um vínculo, né, muito forte com o Brasil, porque ele está aqui há muito tempo. Se ele não tiver condenação penal e, segundo a Constituição, né, estiver residindo no Brasil há mais de 15 anos, ele vai poder requerer a nacionalidade brasileira. As constituições antigas diziam que esse já era brasileiro, né? Então a lei, na verdade, a Constituição, na verdade, reconhece que essa pessoa que está aqui há tanto tempo, que tem um vínculo tão grande com o país, tem direito à nacionalidade brasileira, bastando que comprove que mora aqui há mais de 15 anos. Por isso que a hipótese de naturalização recebe esse nome, naturalização extraordinária. Ela se diferencia da primeira que a gente acabou de ver, porque no caso da primeira, a pessoa vai ter que pedir e não precisa provar um tempo muito grande de residência. A Constituição diz, se for de língua portuguesa, 1 ano. Se não for, é o prazo da lei. A lei fala 4 anos. Veja que essa segunda hipótese são 15 anos de residência ininterrupta. É um procedimento diferente. Por que chama extraordinária? Porque a pessoa está aqui há tanto tempo que a Constituição já considera que ela tem direito à nacionalidade brasileira, né? Então não confunda a primeira hipótese com a segunda. Só para a gente recordar, olha só, naturalização ordinária, que está lá no artigo 12, inciso 1, a linha A, está regulada na lei, é concedida a qualquer estrangeiro que tenha residência no território brasileiro e requeira, perdão, está aqui,
E o prazo é de 4 anos para os estrangeiros de qualquer país e, se for de língua portuguesa, 1 ano ininterrupto, além da idoneidade moral. Já a naturalização extraordinária, que a gente acabou de ver, diferentemente dessa, vai ser concedida para qualquer estrangeiro que tenha residência no território brasileiro há mais de 15 anos, né? Então esse é o prazo para adquirir a nacionalidade brasileira pelo vínculo derivado através da naturalização extraordinária. Então nós vimos na aula de hoje quais são os requisitos ou quais são os critérios adotados pela Constituição para o estabelecimento da nacionalidade inata. Nós vimos que a Constituição adotou tanto o critério do ius solis quanto o critério do ius sanguinis, prevendo então que são brasileiros natos todos aqueles que nascerem no território brasileiro, independente da nacionalidade dos pais, salvo se os pais estrangeiros estejam no Brasil a serviço do seu país de origem, e também serão brasileiros natos os que nascerem no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileira que estão a serviço do Brasil, e se não estiverem a serviço do Brasil, essa pessoa também será brasileira nata, desde que venha morar no Brasil e requeira a nacionalidade brasileira, depois de atingida a maioridade, ou desde que ela seja registrada lá fora, no estrangeiro, assim que ela nascer. E nós vimos também as hipóteses de naturalização. No caso da naturalização ordinária, qualquer estrangeiro que tenha idoneidade moral e requeira na forma da lei pode ser transformado ou pode adquirir a nacionalidade brasileira. O prazo, nesse caso, é para pessoas de origem de língua portuguesa, 1 ano ininterrupto, prazo de residência no país. Para outros estrangeiros, 4. Esse prazo está na lei. E a naturalização extraordinária, diferentemente dessa, vai ser concedida para qualquer estrangeiro que esteja morando no Brasil há mais de 15 anos, desde que requeira e não tenha nenhuma condenação penal. Essas são as regrinhas do artigo 12, inciso 1º, inciso 2º da nossa Constituição. Leiam novamente, atentamente, essas regras que a gente estudou aí após a nossa aula. Bons estudos para vocês e até o nosso próximo encontro.